Seja muito bem-vindo! E nesse vídeo eu vou te falar exatamente como é que você pode fazer para se conectar com a sua essência espiritual. Eu vou te dar um passo a passo de como é que você pode fazer isso. Eu vou te falar quais são os erros que você pode cometer e ao final vai ter uma prática simples para você conseguir colocar toda a teoria para funcionar, para que você sinta dentro de você uma conexão profunda com a sua essência abstrata e espiritual de uma maneira inequívoca. Mas não adianta você fazer só a prática se você não entender primeiro o que você está fazendo. Então assiste o vídeo completo, pois vai fazer muito sentido para você. Primeiro, a gente precisa começar por entender o que é essa questão de essência espiritual. E às vezes, quando a gente fala de espiritualidade, já vem logo uma conexão com religião. Eu quero aqui desfazer essa conexão. Isso, na minha concepção, não existe. As práticas religiosas são um caminho, uma vertente de conexão espiritual, mas a espiritualidade é muito maior, muito mais ampla do que apenas uma religião ou algumas religiões. Eu entendo que existem duas possibilidades de concepção da realidade. Aquela que nós conseguimos ver e sentir através dos nossos 5 sentidos, que são coisas concretas e materiais, e existe uma outra realidade mais profunda, maior e essencial, dentro da qual nós estamos inseridos, que você não pode ver, sentir e ouvir através dos seus 5 sentidos, mas que sim, você pode aprender a entender e a desenvolver se você aguçar outros sentidos que não apenas a visão, a audição, o tato, o paladar. Você consegue também desenvolver esses outros sentidos. Da mesma forma que uma pessoa que por algum motivo perca a visão, ela vai desenvolver muito mais a habilidade do tato e da audição, porque ela treina aquilo. Se você pegar um barista, por exemplo, um especialista em café, ele tem um paladar extremamente apurado. Um sommelier, um especialista em vinhos, ele tem um paladar extremamente apurado. E o que um barista ou um sommelier conseguem sentir e distinguir no paladar é muito maior do que a maioria das pessoas. Talvez um barista, um sommelier, um especialista de alguma área, talvez um deficiente visual que já tenha nascido com essa deficiência, tenham aí uma predisposição maior, uma facilidade maior. Entretanto, todos nós podemos desenvolver os nossos sentidos se nós treinarmos. Os músicos, por exemplo, tem muitos músicos que têm uma característica que se chama ouvido absoluto. Ele consegue simplesmente, a partir da audição, identificar com precisão milimétrica qual é a nota, qual é o tom, qual é tudo. E para pessoas comuns que treinam, desenvolvem a habilidade da audição, isso pode ir se refinando. Então, se isso é possível de ser feito com os nossos 5 sentidos, isso também é possível de ser feito com os outros sentidos que não são do mundo material. Agora vamos lá. O que é esse mundo, né? Essa percepção percebe o quê? Eu entendo que a nossa vida material é como se fosse uma fração de tudo que nós somos. Quando eu pergunto a alguém, quem é você? A primeira coisa que a pessoa me responde, via de regra, é o nome dela. Então, quando alguém me pergunta quem eu sou, a primeira coisa que eu respondo é meu nome. Eu sou o César. Mas aí, se eu quiser ir mais fundo, não, mas além do seu nome, quem é você? A segunda resposta, via de regra, é a minha profissão. Falar, eu sou mentor de espiritualidade, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Daí, se você quiser ir mais fundo, não, mas e daí? Quem é você? Eu sou o marido da Cris, o pai da Gabriela e do Davi. Não, mas além disso, o que você é? E aí eu posso descrever uma infinidade de rótulos e papéis que eu sou, mas que não necessariamente definem na totalidade quem sou eu. Pois eu sou o César, eu sou mentor de espiritualidade, marido da Cris, pai da Gabriela e do Davi, filho da Mari e do Marcos, amigo, estudante, aluno, mentor, mentorado, homem, brasileiro.
Existem várias coisas que eu sou, e cada uma dessas coisas que eu sou é um papel. Então eu desenvolvo vários papéis. Em alguns momentos eu estou atuando no papel de pai do Davi. Em outros momentos eu estou atuando no papel de aluno da Amarilis. E assim sucessivamente. E todos esses papéis são desempenhados por mim, pois eles são uma pequena fração de quem eu sou. Mas quem eu sou, na verdade, é mais do que a soma de todos esses papéis. Pois se eu desempenho alguns papéis, é porque existe um ator que desempenha um papel. Então, na realidade, eu sou o ator. Mas o ator não é apenas a soma de todos os papéis que ele desempenha. Ele é mais que isso. Porque um ator, ele é capaz de desempenhar todos os papéis que ele já desempenhou, e mais os que ele quiser, mas existe um potencial enorme de desempenhar infinitos papéis que ele nem mesmo se propôs a fazer. E o que eu quero dizer com isso é que o ator é, na realidade, quem nós realmente somos. A figura que interpreta todos esses papéis. E que quando nós estamos dentro da ilusão de que nós somos o personagem, nós estamos perdidos, sem ter a dimensão de que somos algo muito maior. E talvez esteja um pouco confuso agora, e eu vou clarear. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu estou participando de uma peça de teatro, e na peça de teatro eu sou o lobo mau. Na peça dos 3 porquinhos, eu sou o lobo mau. Enquanto eu estou desempenhando o papel de lobo mau, naquele momento, eu entendo que eu sou um lobo caminhando no meio da floresta, querendo comer a vovozinha, certo? E aí, em algum momento, o caçador vai aparecer e vai me matar. Quando o caçador me mata enquanto lobo mau, eu, César, enquanto ator, fingi que morri, mas não morri de verdade. Percebe? Agora, se eu ficar tão profundamente atrelado no papel de lobo mau, a hora que o caçador estiver chegando para me matar, eu vou assumir um desespero tamanho achando que a minha vida vai acabar. Só que de fato ela não vai. O que vai acabar é a encenação daquele personagem, o lobo mau. Partindo dessa premissa, se eu olho para essa peça de teatro e eu vejo que o lobo mau está meio barrigudinho, meio gordinho demais, adianta eu falar com o lobo mau para ele resolver e emagrecer? Não, não adianta, porque o lobo mau é só um personagem. Então, se eu quiser melhorar a forma do lobo mau, eu tenho que mudar as minhas atitudes e competências na condição de ator. Então, quem tem que mudar a alimentação, fazer mais atividade física é o César, o ator que desempenha o papel de lobo mau para que o lobo mau tenha uma figura melhor. A questão fundamental da dor e do sofrimento humano é que as pessoas, via de regra, estão tão atreladas à ideia do personagem que elas ficam tentando mudar a sua realidade dentro do papel que ela desempenha. E ela esquece que, na verdade, ela é o ator. Então, se você de fato quer mudar alguma coisa na sua vida, melhorar, potencializar, você precisa se conectar com o ator e não com o personagem. Então, não adianta você querer mudar uma fraçãozinha da sua vida. Você tem que mudar o todo. A maior especialidade que eu tenho é ajudar pessoas a fazerem uma conexão profunda com a sua essência espiritual. E por essência espiritual, entenda dentro da minha metáfora, o ator que desempenha os papéis que você vem desempenhando na sua vida. Então, nesse sentido, por um momento, você vai se desconectar da ilusão do papel que você está desempenhando, dos papéis, e você vai sentir a realidade do ator. E aí você consegue enxergar com clareza todos esses papéis. E se necessário for fazer um ajuste, você ajusta na fonte, na essência. E as vivências que eu conduzo
tem por função fazer exatamente isso. Eu espero que você esteja me acompanhando, porque agora eu vou deixar ainda mais claro isso. Eu não falei que os 5 sentidos nos permitem enxergar apenas uma parte da realidade? Os 5 sentidos nos permitem enxergar apenas os fatos e eventos que acontecem dentro da peça, enquanto personagem. Então, os 5 sentidos me permitem enxergar o mundo através dos olhos do lobo mau. E o lobo mau, personagem, não sabe que existe todo um mundo além do palco do teatro. Então, quando eu consigo me conectar com outros sentidos que não os 5 sentidos materiais, eu consigo me conectar com a realidade além do palco e ver que existe todo um mundo, uma dimensão que eu ainda não enxergava. As vivências que eu conduzo têm por função fazer exatamente isso. Desconectar a ilusão do teatro, do palco, daquilo que você está vivendo e perceber que existe um mundo muito mais amplo. E isso é feito através do equilíbrio preciso dos 5 sentidos. Então, nas vivências que eu conduzo, eu faço um estímulo calculado e preciso de todos os nossos 5 sentidos para que eles se equilibrem e se equalizem, podendo assim se aquietar. E na hora que eles se aquietam, na hora que eles se equalizam, você consegue abrir a sua percepção para esse outro mundo. E ter uma experiência que algumas pessoas dizem que é uma experiência mística. É uma experiência transcendente, de forma intencional e direcionada. Então, se eu conseguir equalizar paladar, visão, tato, olfato, todos estimulados na mesma intensidade, o que vai acontecer é que tudo isso se equaliza e fica neutro. Porque imagina a seguinte situação, imagina que você é um barquinho no meio do mar e tem uma corda te puxando para o lado esquerdo. Se a corda está puxando para o lado esquerdo, o barquinho vai para o lado esquerdo. Agora, se eu colocar uma outra corda puxando para o lado direito na mesma intensidade, ele não vai nem para um lado nem para o outro. Daí eu coloco outras 2 cordas puxando uma para frente e uma para trás. E uma para cima, tirando o peso da gravidade, esse barquinho fica absolutamente equalizado. Ou seja, não tem nenhuma distração te puxando para a ilusão da peça, dos papéis. E nesse momento, abre-se um portal de percepção e você consegue vislumbrar o que é que existe além dessa ilusão. É como se no meio do palco do teatro abrisse uma brecha para eu enxergar o mundo lá fora. E esse mundo lá fora é muito grande, é gigantesco. E é aí que entra o meu papel. O meu papel é conseguir direcionar a sua atenção para que você perceba exatamente qual é a informação que você precisa naquele momento para que você traga isso de volta para a encenação do teatro, para a sua peça e possa assim atuar de forma melhor, atuar de forma mais leve, atuar de forma mais plena. E é por isso que você traz deste mundo espiritual, dessa realidade expandida de consciência, as informações que são relevantes para você naquele momento. E através disso, é possível você se conectar à cura, é possível você se conectar à prosperidade, ao perdão, a todas as coisas que você busca. E a minha premissa é: todas as respostas já estão dentro de você. Não sou eu quem vai te dar as respostas. E eu não acredito que tenha ninguém que possa te dar a resposta. Mas é você que precisa encontrar. É você que precisa se conectar com o ator para entender por que é que esse ator está escolhendo desempenhar esses papéis. Então, se você hoje está doente, você está atuando num papel de doente, pois, em essência, o ator escolheu atuar num papel de doente. Se você está passando por um momento de dificuldade financeira, o ator escolheu desempenhar esse papel. E aí, se você entende por que que o ator está escolhendo esses papéis, você pode mudar essa realidade se assim você desejar. Com isso também, você para de levar a vida tão a sério. E você percebe que se o caçador está chegando e ele vai te matar, ele vai matar só o personagem, não é o ator. Se o lobo mau morre, o ator continua, pois é só uma peça e faz parte dessa peça. Essa experiência pode trazer muito alívio, muita
sensação de conexão e a percepção de que existe um mundo muito maior. Essas vivências que eu conduzo, elas começam por aí. Você vai, abre a cortina, enxerga toda a maravilha que existe do outro lado, pega as respostas que lhe são favoráveis e a partir daí você pode tomar ações certas, caminhar no seu destino e aprofundar se essa for a sua intenção. E talvez você esteja pensando nesse momento, ai César, isso é tão miraculoso, eu nem sei se eu acredito. E a minha resposta para você é, não precisa acreditar, você só precisa se permitir. E como eu havia dito no começo do vídeo, eu vou te propor uma prática para que você faça e tente e sinta essa experiência. Só que eu já digo, é muito, muito, muito desafiador fazer isso sem a guiança de um mentor, de alguém que vá intencionalmente conduzir a sua vibração à espiritualidade. Pois existem portais, existem 7 portais no nosso corpo, e em um outro vídeo eu falo disso, sobre os centros de energia, e você precisa sintonizar a frequência para conseguir passar por esse portal. Ainda assim, é muito possível você fazer sozinho. Eu recomendo que você, de forma consciente e intencional, estimule o seu paladar. Escolha um chá, um suco ou um alimento gostoso que estimule o seu paladar e se conecta com a sensação do sabor. Preencha toda a necessidade de sentir sabor. Use um óleo essencial e consiga se conectar profundamente com o aroma daquele óleo e atenda toda a necessidade olfativa. Coloque-se deitado em uma posição gostosa, relaxada, em que você possa sentir a força da gravidade, a temperatura do seu corpo, o toque da sua roupa contra o seu corpo e permita-se saciar toda a sua necessidade pelo toque. Feche os seus olhos da forma mais hermética possível para que não entre nenhuma luz. E assim você descansa a ideia da visão, pois a visão é o que mais nos rouba desse mergulho de introspecção. Toda vez que eu olho alguma coisa, existe um estímulo e eu vou para fora. Para fora onde? Para a ilusão material. E por último, e mais importante de tudo, escolha uma música instrumental, um mantra, que realmente te conecte com a sensação de paz e serenidade. E escute esse mantra. Tendo feito tudo isso, dentro de um ambiente, dentro de um ritual, você vai se permitir enxergar um portal que se abre, e ele vai se abrir. Mais uma vez, sem um mentor, sem alguém guiando, é mais desafiador, mas é possível. Você fica esperando até que você vai sentir, você vai ver uma cor, uma figura geométrica, alguma coisa, e você vai como se fosse mergulhar dentro disso. É só isso que você precisa fazer. E mais nada. E aí quando você mergulha, você vai ter uma sensação, você vai ter uma experiência. E essa experiência é o que eu estou falando, que é um contato profundo com a sua essência espiritual. E de lá você traz informações. Uma vez que você sentiu isso, que você teve essa experiência, você volta devagar, vai se conectando de volta com o mundo, e aí senta e escreve o que você sentiu. Porque isso tem que fazer um sentido, você tem que trazer alguma informação relevante para você. E de posse dessa informação relevante, você precisa agir, atuar na sua vida de forma concreta para que isso faça sentido para você. Se você tiver vontade de fazer essa experiência comigo, vai ser um prazer poder te conduzir nisso. Existem vários formatos em que eu entrego essa experiência, mas se você quiser fazer sozinho, teste, faça a sua própria experiência e sinta, porque isso é muito poderoso e muito transformador. Se essa informação fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, curta esse vídeo, clica aí no joinha, isso é importante para difundir essa informação para mais pessoas, e fique atento, porque nesse canal eu posto muitas informações como essa que podem ser experiências transformadoras na sua vida. Uma coisa que ajuda muito é a prática da meditação. Se você já medita, muito bom. Se você ainda não medita de forma constante, existe um vídeo que eu explico como meditar, que também está no meu canal.
vai lá e assiste, a prática constante da meditação ajuda, dentre tantos outros conteúdos. Então, faça a sua prática, experimente, não permita que isso fique só na sua cabeça, só na sua mente. Teste e tire suas próprias conclusões. E depois, volta aqui e coloca nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui abaixo nos comentários também, eu me esforço para responder a todos eles. Gratidão, um super ultra mega beijo, tudo de bom, tchau!